Olá, pessoal, boa tarde para todo mundo. Quem está aí nos bastidores, quem está nos acompanhando agora, quem vai nos acompanhar depois, né? Porque esse programa é gravado e fica disponível para todo mundo. Bem, meus amigos, quem acompanha esse programa já sabe que ele é um programa do NUVET, né? Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade, ligado à Associação Médico Espírita de São Paulo. Esse programa tem a proposta de trazer pessoas que trabalham com vários aspectos do chamado bem-estar animal, com assuntos que sejam de interesse da população, não é? Então, nós sempre trazemos pessoas muito especiais, como é o caso de hoje. Hoje nós estamos trazendo uma ex-aluna nossa, colega, mulher guerreira, nossa, ela já fez tanta coisa em relação ao bem-estar dos animais, né? É a doutora Cristiane Chimba Pizzuto. Ela é médica veterinária, foi nossa aluna lá na USP, e é com muita alegria que nós recebemos a Cristiane hoje aqui conosco. Nós queremos agradecer não só à presidência da Associação Médico Espírita de São Paulo, né, que nos ofereceu este programa. Aliás, né, Vinícius, ele já completou 3 anos agora em setembro. E a gente estava pensando até, falei, meu Deus, que vontade que dá de convidar todos os que nós já entrevistamos, fazer um encontro assim, né, para a gente conversar com todo mundo. Mas a gente falou, olha, a gente já tem tanta coisa para fazer, corre atrás de tanta coisa, mas a gente sempre tem motivação para fazer mais alguma coisa, né? Porque esse assunto é muito empolgante mesmo. Então, meus amigos, olha, eu vou passar a palavra para o Vinícius, que é o meu parceiro de apresentação deste programa, para ele dar aí a boa tarde para vocês todos e receber a Cris e fazer a apresentação dela. Vinícius, é com você. Oi, professora. Oi, pessoal. Uma alegria estar aqui com vocês em mais uma edição. Mais uma edição que eu me sinto assim muito feliz e privilegiado de participar, porque, como eu já disse outras vezes, eu estou curiosíssimo para ouvir o que a nossa convidada tem para compartilhar com a gente do trabalho dela, que é inspirador e incrível. Então, sem mais delongas, eu vou não tomar muito tempo para a gente aproveitar o máximo do nosso tempo com ela e apresentar para vocês a Cris, já pegando intimidade. Cristiane Pizzuto é colega veterinária, como a professora falou, formada lá na USP. Ela recentemente foi eleita como membro da Academia Paulista de Medicina Veterinária. Tem uma informação aqui de uma cerimônia de posse prevista agora para o começo do ano, né, Cris? Depois você conta isso para a gente também. E aí eu peguei uma informação biográfica dela muito bonita, do lugar onde ela trabalha hoje, como eles a apresentam, que é lá no Instituto Butantan. Então eles dizem assim, que aos 11 anos a Cris já sabia o que queria fazer da vida. Isso é bem coisa de veterinário, né? Você pergunta, quando é que você descobriu que você queria ser veterinário? Desde criança, já sabia. Então ela sabia que queria cuidar do bem-estar dos animais. Encantada pelo gorila Virgulino, morador do Zoológico de São Paulo desde a década de 70, a Cris pediu à diretoria da instituição para trabalhar com eles durante uma reunião agendada com a ajuda do seu pai. Ela já era uma aspirante à veterinária mais direcionada. O sonho precisou esperar, é claro, mas foi realizado na vida adulta, quando ela concluiu sua formação em medicina veterinária pela USP, e de lá para cá já trabalhou com onça-pintada, chimpanzé, girafas, peixes e até invertebrados, e se tornou uma das maiores especialistas em bem-estar animal e conservação do Brasil. Hoje, aos 52, assume a missão de cuidar das serpentes no Laboratório de Ecologia e Evolução do Instituto Butantan. Eu vou pedir para o Instituto Butantan fazer uma apresentação dessa, para mim também, que ficou linda. Mas não é só o texto, é a tua história que é bonita. Cris, prazer ter você aqui com a gente, bem-vinda. Boa noite, professora Edvênia, uma querida. Vinícius, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês
E, enfim, contar um pouco aí da minha história. Foram muitas coisas mesmo que a vida já me proporcionou, muitas coisas muito boas. Ô, Cris, então seja muito bem-vinda, viu? Nesse programa Ame Animais. Quem inventou o nome desse programa foi o Conrado, que está aí nos bastidores fazendo a parte Ah, é? técnica, né? Conrado, ele é especialista em nome das coisas. Olha que nome mais pitoresco, né? Com certeza. Ame, de associação médico-espírita, e ao mesmo tempo do verbo amar, né? Do verbo amar, ame animais. E cada edição desse programa tem um nome. E eu falei para o Vinícius, Vinícius, você que dessa vez vai criar o nome desta edição deste programa. E ele bolou o seguinte, olha, bem-estar como expressão de misericórdia e consciência. Ficou bonito, né? Porque a misericórdia é um sentimento inato em todo ser, né? E no ser humano parece que essa correria do dia a dia, ela deixou essa característica que é nobre, meio nublada, meio esquecida, né? Então eu acho bom trazer de volta esse sentimento maravilhoso que nós temos no nosso coração, que é da misericórdia, da piedade, da empatia de se colocar no lugar do outro, né? Mas para isso é preciso que se tenha consciência de que o outro, ele também é um ser vivo e nós temos um denominador comum, né? Que é a própria estrutura da vida, que permite tantas emoções, alegria, felicidade e também sofrimento, né? Bom, então, Cris, eu queria lembrar que lá na veterinária, lá na anatomia, né, que eu sempre fiz a morfologia, um dia um dos colegas bolou como é que se chama aquilo? Uma coisa para os alunos, como é que se chama um texto para acompanhar os estudos? Uma apostila. Roteiro, né? Uma apostila. Não, uma apostila mesmo, uma apostila assim, da parte de estudo dos ossos, dos músculos, das articulações. Aí ele fez uma coisa bonita e pôs logo no começo. Objetivo, estudar o tal sistema dos animais, objetivo final, bem-estar do homem. E ele pediu para dar uma olhada. Ai, quando eu dei com aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Falei, olha, uma pessoa que é tão competente, não é? Mas é assim, no status quo da população, já existe alguns conceitos que estão cristalizados, e esse é um deles, né? Então, quando eu falei outro dia aqui, antes de começar o programa, meus amigos, eu estava contando para a Cris que uma pessoa um dia me perguntou assim, uma pessoa conhecida, Orvine, afinal, esse negócio que você trabalha com bem-estar animal, quais são os animais que têm essa cobertura? Eu falei, imagina, vários, todos, né? Inclusive, falei da Marcela, que a gente entrevistou o mês passado, né, Vini? Falou de animais que o próprio IBAMA classifica como animais nocivos, pombos, ratos, morcegos, né? Então, quando eu falei, citei também o caso da Cris, que no Butantan agora trabalha com o bem-estar das serpentes, ele falou, mas bem-estar de cobra? Então, né, Cris e Vini, vocês que são mais jovens, como é difícil a gente participar de grupinhos que o historiador antigo, Arnold Toynbee, ele chamava de minorias criativas. O que são essas minorias? Então, tem o status quo, aqueles conceitos, aquele jeito era assim, sempre foi assim, ninguém quer mudar. De repente aparece uma pessoa, mais outra, um grupinho, uma minoria, que propõe a essa comunidade novas formas de pensar e de se comportar. Mas essa minoria paga um preço, não é? Paga um preço que às vezes é difícil, né? Essa carga, mas a motivação sempre é muito maior do que o preço que a gente paga, né? Então vamos começar a perguntar as coisas para a Cris. Em Vinícius, eu queria perguntar para ela o seguinte: olha, Cris, desde pequena, então, desde os 11 anos, você já estava decidida que queria cuidar dos animais, né? Aí o seu pai conseguiu uma entrevista lá no zoológico, você foi para lá e você queria cuidar do Virgulino. Mas depois você viu quando adulto e você trabalhou profissionalmente com ele,
ele, né? Então, que era impossível uma menina de 11 anos, essa história. Tá cortando. Então, Cris, a tua... Não sei se é a minha internet que está aqui um pouquinho lenta. Foi a sua, Irvine. Agora parece que está restabelecendo. Não, Cris, você já apareceu. Pode falar, por favor. A gente não ouviu a pergunta. A gente perdeu um pouco da pergunta. Pode falar, Cris, pode falar. Então, eu te perguntei como é que foi... Irvine, eu vou passar uma na frente, que aí, de repente, é o tempo da tua rede estabelecer. A sua experiência desde os 11 anos que está com Virgulino até o momento que você pôde trabalhar com Virgulino. Tá, acho que eu entendi. Bom, pode ir, Vini. Vamos lá, então, desde de criança, quando eu ia ao zoológico, meus pais me levavam ao zoológico para passear, eu passava na frente do recinto do Virgulino e alguma coisa mexia comigo, me incomodava a condição que ele vivia, o ambiente, eu não sabia explicar, mas eu falava para os meus pais que eu queria ser veterinária para cuidar de gorila, para trabalhar com gorila e com aquele gorila. E aí meu pai falava, nossa, mas por que gorila, né? Você só vai poder trabalhar no zoológico, porque só tem gorila no zoológico, né? E eu falava, eu vou fazer veterinária por conta disso. Nessas, o meu pai vendo todo esse desejo, ele ligou no zoológico, marcou uma reunião para eu participar com o professor Saliba na época, e aí eu fui lá com a cara e com a coragem, falei que eu queria estagiar no zoológico, porque meu sonho era trabalhar com aquele gorila. Ele falou, olha, infelizmente, né, a gente não aceita crianças, né, você vai ter que crescer um pouquinho e tal. E eu saí de lá frustrada, falei, pai, ele falou que eu tenho que crescer, mas eu vou esperar. E passou um tempo, quando eu estava no colegial, né, nossa época era colegial, hoje é ensino médio, meu pai voltou a fazer um contato, aí fui falar com o doutor Faisal, doutor Saliba estava ausente, Faisal Simon era o diretor que estava substituindo, ele falou para mim, olha, é o seguinte, você quer vir trabalhar aqui no zoológico, com gorila, você tem que entrar na USP. E eram poucas faculdades de veterinária naquela época, e eu falei, tá bom, então se eu entrar na USP já é um primeiro passo, né? Primeiro passo. Saí de lá, falei, botei a USP como uma meta para mim, foram 3 anos de cursinho que eu precisei fazer, mas eu falei, é isso que eu vou fazer, porque eu quero realmente trabalhar com o Virgulino, o gorila do zoológico. Entrei na USP, voltei lá. Aí ele virou para mim e falou, não, estágio aqui no zoológico é só quando você estiver no 4º ano de faculdade. Falei, não é possível, é a 3ª vez que eu estou vindo aqui, né? E tudo bem. Aí, olha a coincidência. Eu peguei uma recuperação no meu 1º ano de faculdade, justamente na anatomia. E a professora Nancy, que estava fazendo essa parte da recuperação, sabendo da minha história, falou, não, eu vou ligar lá no zoológico, eu vou conversar, tem um amigo lá, que era o professor Marcelo, falecido professor Marcelo, falou, eu vou contar a sua história e você vai estagiar com o Marcelo. E foi o que ela fez. E o Marcelo me recebeu e eu comecei a fazer estágio extraoficial no Zoológico de São Paulo no 1º ano de faculdade. Aí já tinha conseguido uma primeira porta aberta. E nessas, assim, fui conquistando o espaço, as pessoas, fomos criando uma amizade, um carinho muito grande, e eu fui ficando. Fiquei os meus 5 anos de faculdade, estagiando de forma extraoficial, ia nas minhas janelas da faculdade, ia nos finais de semana, foi um sacrifício e tanto, mas ainda não tinha chegado perto do gorila, e eu queria ir o gorila, né? Aí veio a oportunidade de fazer um estágio, meu estágio de conclusão de curso, de graduação, de ir para os Estados Unidos, aonde eu fiquei 1 mês num centro de primatologia na Califórnia, e depois eu fiquei 2 meses num zoológico que, aí é o destino, fazia condicionamento de gorilas. E eu falei, bom, é isso,
é isso que eu vou proporcionar para o Virgulino. Eu quero trabalhar com essa parte de treinar, condicionar esse animal, me aproximar dele, um animal social, uma espécie social, né? Então eu preciso ter essa aproximação com ele e eu quero mudar o ambiente dele. Aí eu comecei a ver fora do Brasil que isso era feito e voltei do meu estágio. A professora Irvene estava como diretora interina naquele momento, por isso que eu digo que ela Foi foi uma aí peça que, quando muito você estava importante. voltando, é que eu cheguei lá. Montei o meu projeto e apresentei para ela, que estava como diretora. Imediatamente ela aprovou o projeto e aí a minha história com o Virgulino começou. Então, a professora Nossa, Edvene, que a coisa professora bonita. foram pessoas assim que abriram esse primeiro caminho para mim. E em 2 meses de trabalho, 3 meses de trabalho, já começou muita imprensa, muita mídia, porque o trabalho começou a ganhar uma Foi. repercussão muito importante. E aí, professora, eu vou fazer um parênteses. Meus pais estavam voltando da Suíça e ela também. Coincidentemente, ela sentou, coincidência, olha a vida, do lado da minha mãe no avião. E eu tinha sido capa do Estado de São Paulo com o Virgulino. E a minha mãe estava fazendo crochê e ela fez um comentário com bordado, o crochê da minha mãe. Ela falou: Ah, minha filha, olha só, minha mãe tirou o recorte e falou: Minha filha saiu no jornal, porque eu sou veterinária. Ai, minha filha trabalha com gorila. Eu sou a professora Evênia. Ela falou: Não acredito. Era a professora Evênia que tinha aprovado o trabalho. E elas Não, sentaram do ladinho no avião, as duas. O Vini tá morrendo de vontade de saber essa história, né, Vini? Eu vou Eu tô contar amando, eu bem, tô amando. Eu bem procurei aqui rapidinho. eu É, procurei aqui um texto da é. Lígia Fagundes Telles, que eu vi na história da crise, ela fala sobre vocação. Eu queria lembrar, ela diz assim, que é do latim vocare, que significa chamado. Aí ela diz assim: vem a ser simplesmente a liberdade de cumprir essa vontade que vem das profundezas, lá das cavernas. É uma vocação, é um chamado isso, essa história da É, Cris, né? é Agora, verdade. Cris, é, Não, eu. Vini, espera um pouquinho, deixa eu contar só rapidinho a Ah, você ia história contar a sua da versão. viagem. Peraí. Olha, vocês imaginam no avião internacional quantas pessoas tem? Pelo menos umas 200, né? Bom, aí foi um voo diurno, inclusive, que eu adoro voo diurno. Então, sempre eu sou muito agitada, eu tenho sempre alguma coisa nas mãos. Eu tinha comprado uma linha para fazer um crochêzinho, para fazer aquela luvinha que a Ana Maria Braga usava, né? Assim, com os dedinhos para fora. E uma senhora do meu lado também puxou o bordado dela e estava fazendo, tá? Começamos a conversar. Quando ela falou que a filha dela era veterinária e tal, eu só perguntei assim, onde ela se formou? Na USP. Eu falei, então ela foi minha aluna. Qual é o nome da sua filha? Cristiane. Eu falei, não só ela foi minha aluna, como eu estou trabalhando no zoológico e ela também. Aí a gente falou, nossa, que coincidência, né? Entre aspas, foi Gente, maravilhoso. Bom, Vini, pode falar. incrível, é incrível essa história. O que eu ia perguntar é assim: eu entrei em 2009, eu fiz de 2009 a 2013. Naquela época, falar de bem-estar animal em Imagina. 2009 era assim: a gente era um grupinho que alguns professores chamavam de ecochatos, porque eram aqueles que queriam defender o bem-estar dos animais. Os Então, verdinhos. antes teve os verdinhos, na minha época era eco chato. Eu falava assim, eu pensava assim, bom, pelo menos a gente é eco, né? Porque pior é ser chato e ser anti-eco, né? Todo mundo aí falando de precisar preservar o planeta e o pessoal chama alguém que está preocupado com a ecologia de chato. Agora, como é que foi entrar na faculdade já além de bem-estar? Então, a gente comentou lá do concurso, né? A disciplina de bem-estar veio a surgir bem mais para frente, não era uma disciplina, não era um assunto dentro das disciplinas, Não. muitas vezes era mal visto, porque era algo que, assim, está atrapalhando o andar da carruagem, se preocupar com os animais diminui lucro, o objetivo maior é o bem-estar do homem. Então, bem-estar É. não era uma questão. Silvestres Nem também, pensar. a gente não aprendia nada
de espécies que não eram domésticas. Como é que foi essa coisa de cair lá na USP, depois de 3 anos de cursinho? Mas antes mesmo do Essa bem-estar, eu vocação. acho, mas acho que antes do bem-estar vem o comportamento, né? Porque falar de comportamento na veterinária, isso não existia. Então, a palavra bem-estar já não existia nessa época. O que eu fazia, nem eu sabia que era bem-estar. Eu levei, assim, um susto, eu tive um impacto quando eu fui apresentar o meu trabalho, alguns resultados, em 2001, num congresso, e aí eu ouvi as pessoas falando, assim, mencionando bem-estar, e aí eu comecei a falar, gente, o que eu estou fazendo tem a ver com bem-estar animal. Que legal isso que eu estou fazendo, porque foi uma coisa muito intuitiva que eu fiz com o Virgulino, como eu comecei a desenvolver o trabalho com ele. Então, essa questão do comportamento acho que vem antes, porque a profissão medicina veterinária, inclusive hoje, eu acho que ainda tem muita dificuldade de entender a importância do comportamento para uma boa clínica, né, para um bom manejo. E eu acho que isso, imagina naquela época, a gente está falando de 30 anos, né? Mas foi Nossa, nem muito diga. desafio, porque tudo que. E a gente não tinha internet. Isso que eu acho que é o mais desafiador ainda, porque naquela época, quando eu voltei dos Estados Unidos e eu comecei a colocar em prática o trabalho, eu tinha muitas dúvidas do que eu estava fazendo, porque eu não tive essa formação na faculdade, nada, zero. Nada. Então eu tinha que tirar as minhas dúvidas com as pessoas com o qual eu estagiei, com o qual eu tive um contato fora, e eu mandava carta escrita pelo correio, né? Não tinha essa coisa de mandar e-mail, mandar WhatsApp. Então Nossa, demorava a carta a chegar, aí demorava a resposta a vir, mas isso era muito bom. E aí depois com o tempo eu comecei a me aproximar do professor César Artes, né? Acho que vocês devem ter ouvido, e ele acabou sendo um bom suporte para mim, para tirar dúvidas em relação a comportamento. E ele foi outra pessoa que me ajudou demais. Então, ele sempre, como um bom psicólogo, um etólogo que ele era, ele falava para mim, toda vez que ele me encontrava, ele falava: senta aqui, me fala sobre o Virgulino. Então, eu tinha assim, um bom papo com ele sobre o Virgulino, e além de tudo, ele me dava assim muitos conselhos em relação aos comportamentos que o Virgulino tinha e que eu não sabia interpretar, e ele me ajudava a interpretar. Então ele foi uma que pessoa coisa boa. muito Ô, importante. Cristiane, ô, Vini, Professora, deixa eu só só perguntar uma para coisa. complementar. Pode falar. Só perguntar uma coisa. Ô, Cris, você chegou a conhecer a doutora Hannelore Fuchs? Eu conheci numa palestra e eu ganhei o prêmio com o nome dela, né? É isso que foi um grande presente Porque para mim também. a Hannelore, ela era uns 2 anos mais velha do que eu na faculdade. E quando ela começou a fazer veterinária, ela começou a ter dificuldade em relação aos tutores. Aí ela fez vestibular de psicologia lá com o doutor César Hades, fez a faculdade, fez mestrado, porque depois ela começou a atender não só os pacientes veterinários, como os tutores, como psicóloga. Então, olha, você veja lá o setor do Dr. César Hades, como foi importante para nós, né, Cris? Sim, sim, sim. E ele foi um grande amigo também, além de É, tudo. é Mas verdade. aí, fala, Vinícius, depois eu Quer dizer complemento. assim, se dentro da área, veja, né? Você teve que ir buscar lá na psicologia porque não tinha na veterinária. E até hoje as pessoas têm dificuldade de entender. Eu queria te pedir, então, para quem está nos assistindo, para você dar uma explicação sucinta, tanto quanto possível, de um tema complexo, né? Do que é a importância do bem-estar hoje como uma ciência, né? Então, você falou, eu tive que ir fazendo de forma intuitiva, tal, buscar. Você participou da construção dessa ciência Foi. no Brasil e no mundo. Hoje ela é uma ciência consolidada, mas para quem é leigo, né? Tanto o comportamento quanto o bem-estar, qual que é a importância disso? Eu sempre uso, assim, a gente sabe que o comportamento hoje é uma grande ferramenta que nós temos para poder avaliar, é uma das ferramentas que nós temos para poder avaliar o nível de bem-estar ao qual os animais estão, né? Mas eu sempre falo para os meus alunos, em todas as apresentações que eu faço a público, os animais, eles não falam, eles se expressam.
E é nesse universo que nós temos que entrar e compreender. E para compreender o comportamento é necessário muito estudo, estudar a biologia daquela espécie, estudar o que motiva o repertório comportamental daquele animal, o que ele precisa do ponto de vista fisiológico, ecológico, e como que esse animal expressa seus sentimentos, né? De todas as formas, sentimentos positivos e sentimentos negativos. Então, eu preciso ter essa sensibilidade, eu preciso ter essa compreensão para olhar uma expressão comportamental, uma manifestação que seja um movimento de orelha, uma postura corporal daquele animal, né? Uma reação frente a algum estímulo. E compreender que ele está querendo me dizer alguma coisa, porque essa é a forma que o animal está se comunicando com o ambiente onde ele está inserido. E esse canal de comunicação, ele é muito delicado, e a gente tem que compreender o que o ambiente proporciona para o animal, né? O que tipo de estímulo, como o animal capta esses estímulos que chegam nele, e como ele responde a esses estímulos. Então, o bem-estar está fortemente relacionado a essas questões. Claro que tem outros aspectos aí envolvidos no bem-estar, mas hoje a gente fala que o bem-estar, ele é realmente uma ciência onde a gente precisa estudar um conjunto de emoções dos animais, estados afetivos positivos e negativos. E isso tem a ver com a saúde física e com a saúde mental, ao qual aquele animal está desfrutando, né? E o bem-estar, ele não é algo... as pessoas, eu vejo isso, as pessoas, elas julgam muitas vezes os manejos, né, as questões que envolvem o bem-estar, simplesmente fazendo um retrato do que elas estão vendo. E o bem-estar não é um retrato, não é um momento. O bem-estar é o dia a dia do animal, né? Existe um trabalho muito importante da Sabrina Brando que fala o conceito mais moderno do bem-estar é o 24/7, que é a gente pensar o bem-estar do animal 24 horas por dia, 7 dias da semana, e a gente tem que pensar o bem-estar dos animais em todos os estágios de crescimento, de desenvolvimento, da função daquele animal, né? Os estágios de vida dele, sazonalidade reprodutiva, a fase, por exemplo, se é um filhote, se é um idoso, porque o manejo da gente vai mudar, a forma como a gente vai lidar com os animais vai mudar, porque a necessidade dele também muda, e eu preciso ter essa sensibilidade, essa compreensão para proporcionar um bom nível de bem-estar, uma qualidade de vida dele de acordo com o momento da vida dele. Ô, Cris, eu quero contar uma coisa para valorizar a importância da psicologia para a gente, né, que é médico veterinário. Nós entrevistamos aqui aquele meu grande amigo João Regis. E o João Regis, ele fez aquela tese de mestrado, ele é biólogo, ele lá na USP, isso foi meados da década de 1970, por aí, 75, ele fez uma tese fazendo uma enquete em todo o campus, entrevistando professores, funcionários, alunos, como é que a pessoa se sentia frente à vivissecção. E quase em 70% dos casos, ele encontrou que a pessoa dizia assim: eu me sinto mal, eu não gosto de ver, mas eu sei que é um mal necessário. Olha o status quo, né? Bom, quando ele fez essa tese, ele não conseguiu defender na biologia. Ele conseguiu defender a tese na psicologia. E a sorte dele é que a namorada dele, que hoje é a esposa dele, mãe dos filhos dele, e pelo contato que ele ia sempre lá, ele ficava lá, foi conversando lá, ele conseguiu publicar a tese dele, defender a tese, não na biologia onde ele estudava, mas na psicologia. Você sabia disso, Vini? Já sabia de ouvir você contar. Então são essas coisas, né? E hoje em dia, Cris... A gente é multidimensional e múltiplo, né? Reduzir claro, qualquer organismo, incluindo a gente nos animais, a um funcionamento meramente biológico. Eu estava encantado aqui ouvindo a Cris falar e pensando assim, com o avanço da ciência do bem-estar, inclusive, como um benefício, a gente hoje tem marcadores biológicos para avaliar estresse e bem-estar.
mas eu fiquei pensando, como é reducionista eu dizer que o bem-estar é medir cortisol, é focar só nos marcadores biológicos, porque a Cris está falando, né? Eu sentava lá com o César Ades, ele me dizia, me conte sobre o virgulino, a importância, né, de olhar para o ser integral, E sabe que o César inserido no Adams, seu ele foi, ambiente, nas relações. tem uma Oi, frase Cris. dele que me marcou tanto, porque eu estava fazendo esse trabalho de uma forma voluntária. Era uma coisa assim, eu falava que eu tinha um patrocínio, né? Porque o meu pai que financiava as frutas que eu levava durante o treinamento do virgulino. Meu pai fez um acordo com o Sacolão, lá em Santo André, para que eles fornecessem as frutas, porque eu fazia idas quase que diárias para o zoológico, de forma voluntária, para poder fazer o condicionamento, me aproximar. Por que eu fazia o condicionamento do virgulino? Porque o gorila é um animal social e ele vivia sozinho. Então, a aproximação com uma pessoa humana como eu era muito importante para ele. E essa aproximação é que deixava o Cesarado falar: e aí, como é que está o virgulino, né? E um dia, ele sentando, conversando com ele, eu falei, professor, ele está completamente diferente. Eu acho que o que eu estou fazendo com ele está mudando a vida desse animal. Do ponto de vista de comportamento, ele já não tinha mais um comportamento agressivo. O pelo dele era outro, ele já tinha trocado de pelo, era um pelo brilhante, um pelo bonito. Ele virou para mim e falou assim: Cris, achar não é científico. Se você quiser ganhar respeito pelo trabalho, pela importância do trabalho que você está fazendo, você vai ter que provar isso. E foi aí que eu resolvi ir atrás desses marcadores, atrás de análises comportamentais realmente mais robustas, com estatística, para mostrar para as pessoas que aquilo que eu estava fazendo era importante. Contra fatos não iam ter argumentos, porque a gente estava abrindo um caminho novo, né, no Brasil, principalmente em zoológico, né? Acho que zoológico realmente não dá para se questionar. Eu fui vítima de muitos ataques de pessoas que falavam que aquilo era um absurdo, aquilo era uma utopia, que eu tinha que crescer e aparecer, que o manejo do jeito que estava bom funcionava, por que vinha com essa questão de mudanças. Inclusive, recebi muitas ameaças, né? Mas eu precisava provar, e era isso, foi aí que eu fui atrás, né? De ter essa constatação. E nessa época, na faculdade, não tinha nenhum departamento que pudesse absorver essa linha de pesquisa, porque não existia isso, né? Não existia. Então, aí que eu fiz o meu mestrado na anatomia e o trabalho voluntário continuando no paralelo, no zoológico. Foram quase 11 anos que eu fiquei. Eu fiquei 8 com o virgulino e 11 no total, assim, vamos dizer. E quando eu defendi o mestrado, o Marcelo, que era esse veterinário do zoológico, né, que me acolheu lá no primeiro ano de faculdade, agora já estava contratado na USP, no departamento de reprodução, e ele virou para mim e falou: agora a gente pode trazer o trabalho do virgulino para cá através de dosagens hormonais. Então, assim, eu consigo encaixar esse trabalho dentro de um departamento de reprodução para avaliar níveis de estresse e avaliar essa questão comportamental. E isso foi outra coisa muito, muito maravilhosa, porque eu fui para acabei levando uma pesquisa para um departamento que era de biotecnologia reprodutiva, voltado para o quê? Para a produção animal. Como é que eu ia colocar um projeto de doutorado lá dentro que ia mexer com primata, com bem-estar, com ambiente, e o trabalho foi aceito. O pessoal falou: não, é diferente, vamos dar um voto de confiança. E foi. Fiz meu doutorado e ele foi indicado pelo mesmo departamento a concorrer ao prêmio CAPES de tese na época, de melhor tese do país, e foi indicado, não ganhou, mas ele foi indicado. Já falei, já saiu assim como um grande diferencial. Parabéns! Nossa, que coisa Dentro bonita, né? da reprodução, a gente tem uma tese diferente sendo indicada ao prêmio CAPES de melhor tese. Então, foi muito bom, foi maravilhoso, e os resultados foram cada vez mais animadores, porque, em paralelo, eu comecei a desenvolver essa pesquisa com outros animais, né? Com outros, dando muita palestra, fazendo workshops para as pessoas, e devagar vai plantando. Eu sempre falava assim, a cada palestra que eu dou,
Se uma pessoa, uma única, falar, me comoveu o que ela está falando, e eu também vou fazer isso, já valeu a pena. Então, eu acho que foram porque ela vai muitas, ser um agente multiplicador, né, Cris? foram muitas sementinhas. Eu tinha como princípio, eu falava, eu preciso pegar as pessoas pela emoção. Então, lembra, professor, eu usava muitos vídeos com música, né? Mostrando antes, mostrando depois, mostrando toda a mudança que eu fazia nos ambientes, como que os animais se comportavam. Eu tenho um vídeo de orangotango que até hoje eu choro quando eu assisto, com a Karen. Ela vivia, um orangotango, um animal 100% arborícola, vive 100% em cima das árvores, e a orangotanga do zoológico vivia no chão, né? Não está certo isso. Esse comportamento não está compatível com aquela espécie. E foi no meu doutorado que eu fiz uma árvore artificial para ela, de 9 metros de altura, com cordas. Quando eu soltei aquele animal, ela não sabia usar as cordas, não sabia braquear, né? Se pendurar, se desequilibrava, caía. Nossa E depois, Senhora. tudo isso com música, e depois bastaram alguns dias, esse animal usava aquelas cordas com uma leveza, com uma suavidade assim impressionante, já nunca não voltou mais para o chão. E eu tinha dados hormonais desse animal, tinha dados comportamentais, então quando eu mostro esses vídeos, eu tocava as pessoas, era isso que eu queria que as pessoas se sensibilizassem, falassem, eu quero viver disso, eu quero fazer isso. E eu sei de muita gente que depois falava assim para mim, eu vi uma matéria sua na revista Veja e eu fui fazer biologia por sua causa. Eu fui fazer veterinária por sua causa. Eu falava, nossa, que bom, né? Que Que bom, você né? vai Que para a área para trabalhar maravilhoso. com isso. Agora, você imagina, né, Cris, o virgulino, um gorila, um animal social, como você está dizendo, ficou, sei lá quantos anos, sozinho, né? Sozinho, vivia sozinho. E tem uma passagem da Cristiane lá no zoológico. Ô, Cris, você vai se lembrar. Um dia você me falou, nossa, professora, a Cristiane usava um lencinho no pescoço. Ele puxou o lencinho, ficou com Sim. ele, ele ficava com o lencinho. Ele Então, cheirou assim, lencinho assim. ele Aí eu cheirava, até fiquei com medo, as narinas de gorila grandes, já são grandes, né? Eu falei, lenço vai dele entrar na chupar o narina dele. lencinho, né? Então, por aí Aí ele você pôs na veja a cabeça o lencinho. capacidade emocional dessa criatura de interagir com outro primata, não é? Mesmo que seja um primata humano e ele um primata não humano, mas E, professora, ele os dias que eu conseguiu. estava triste, Nossa ele Senhora, se sensibilizava. Teve um dia que estava com um problema lá no zoológico, maravilhoso, tá? nossa, Comecei a chorar na maravilhoso. frente dele, ele deitou na minha frente, ele deitou e ficou me olhando, como se ele estivesse sendo solidário ao que eu estava sentindo. Então, era uma relação muito forte. Uma relação afetiva mesmo, né? Afetiva, Sim, sim, maravilhoso. Não vai sim. chorar, Eu hein, lembro Vini? um Que o Vini, dia. para chorar, Ó, eu lembro um dia, né? Tô Meu pai, emocionado. ele separava as frutas e o virgulino ele adorava, não fazia parte da dieta dele, figo, frutas mais sei. sofisticadas. E eu levei um dia, eu vim, caiu, vamos esperar ele voltar, voltou. Aí eu levei um dia um figo para ele e ele gostou tanto do figo que ele saiu correndo. Ele foi na bandeja de alimentação dele, virou a bandeja, começou a separar, pegou a banana mais bonita e me trouxe. Aí ele me deu a banana e começou a vocalizar para mim assim. Aí para eu abrir a banana e comer a banana, eu falei, tá bom, vai, eu vou comer a banana. Aí tive que comer a banana e ele olhando eu comer a banana, comi a banana. Ou seja, Falei, ele se não posso comunicava, fazer né? satisfeita com esse presente que ele me deu, né? Que Nossa, lindo! maravilhoso. Eu estou aqui pensando assim, a gente trabalha muito, Cris, um conceito. Lá na faculdade, em 2011, eu estava no segundo para o terceiro ano, aí eu conheci a Irvênia. A Irvênia já tinha aposentado, ela veio dar uma aula na disciplina optativa de neuroanato, e eu admirava o trabalho da professora, fomos conversar, e a gente, inspirado nos movimentos que estavam acontecendo em faculdades de áreas da saúde, de estudar a relação entre saúde e espiritualidade, a gente queria, de alguma forma, inserir isso na veterinária. E a forma de se fazer isso da melhor forma na academia era o entendimento da espiritualidade
para além ou independente de manifestação religiosa, mas como uma dimensão de todo ser na busca, como dizia a referência que a gente usava, né, por patamares mais elevados da nossa dignidade pessoal e coletiva. Então, valores éticos, né, de respeito, isso, e de busca de transcendência, o que dá sentido para a nossa vida. E aí essa conversa, para mim, conecta muito, né? Assim, eu queria ouvir de você, se para você, eu imagino que sim, de que forma isso conecta assim, com questão de valores, de respeito, o que isso ensina para a gente enquanto sociedade, uma sociedade que, né, a gente é totalmente antropocêntrico, machista e cheio de problemas de não respeitar o próximo. Aí você falar de um gorila demonstrando fraternidade, amor, gratidão, né? Como é que você vê essa correlação do trabalho do bem-estar e do comportamento com esses valores? Eu vejo como uma preciosidade, porque não é quem consegue olhar para os animais com esse viés do comportamento, de querer entender o comportamento dos animais. E eu já investi, não falo que eu gastei, eu investi porque foram muitas horas de observação comportamental, não só do gorila, como de outros animais, e o tanto que eles me ensinam. E cada vez que eu observo o comportamento de um animal, eu vejo que nós, como humanos, nós somos muito inferiores aos animais, porque é tão mágico o quanto eles lidam com os ambientes, como eles lidam com a natureza e o quanto os animais respeitam a natureza e nós não respeitamos. Então, eu acho que nesse sentido, isso me faz cada vez mais zelar pelo bem-estar desses animais e dar cada vez mais valor para eles, porque eles são muito importantes, eles têm muito a ensinar para nós. E eles valorizam, eles dão muito mais, eles respeitam muito mais o ambiente, né? Eu acho que os animais eles entendem a importância da preservação, né, ambiental, e nós que somos seres tão inteligentes, tão racionais, não conseguimos ainda compreender a importância de tudo isso. Então, os animais eles têm esse valor assim absurdamente grande por tudo que A eles impressão que eu ensinam. tenho é que a gente se distanciou, né? Eles estão mais conectados, embora a gente tenha desenvolvido, né, o intelecto, a tecnologia, e Mas a nesse gente sentido, não entendeu ainda a importância da natureza para a nossa sobrevivência, para a saúde do planeta, né? Hoje a gente fala em saúde planetária, no conceito One Health, né? Tantas coisas que a gente tem que hoje mostrar, trabalhar, desenhar, mas será que a gente compreendeu ainda, né, a importância da saúde das plantas, o equilíbrio, a saúde dos animais, a saúde. As pessoas ficam, eu vejo muitas vezes as pessoas, eu sou alvo de muita pedrada, né, em relação a isso, porque defendo os animais sob os cuidados humanos. Então as pessoas falam, imagina, né, animal preso, animal em zoológico. Eu acho assim, nós temos hoje conhecimento técnico e científico para conseguir proporcionar qualidade de vida para animais que estão sob cuidados humanos. Sim, né? E eu acho que para muitas espécies, essa é a única forma de esses animais poderem sobreviver. E essas mesmas pessoas que criticam boas instituições, que fazem bons trabalhos, elas poluem o ambiente dos animais que estão em vida livre. Eu uso sempre como exemplo uma foto de uma praia após um réveillon. Quantidade de lixo, de garrafa, de plástico, e o mar leva tudo isso e alguém está comendo, está engolindo baleias com 40 quilos de sacolas plásticas sendo encontradas mortas aí, né? Tudo esse lixo no seu estômago. Como é que a gente está fazendo com esses animais que estão em vida livre? É o bem-estar deles, cadê? A gente também tem que olhar isso tudo. Então, É verdade. essa falta de respeito
com os ambientes naturais é uma coisa que me assusta demais. Então, e os animais estão sofrendo com isso, muitos animais estão agonizando. Com certeza, né? E a gente não está tendo esse olhar para eles. A gente só está preocupado com os animais que a gente está mantendo sob cuidados humanos e que muitas pessoas, muitos técnicos, muitos profissionais estão cuidando e fazendo excelentes trabalhos com esses animais, né? Enfim, Cris, eu vejo que os animais ensinam muito para nós. Poxa, que bom. Cris, você tem tido representação no Conselho Regional, no Conselho Federal, não tem? De medicina veterinária? Eu fui, olha, no Conselho Regional de São Paulo, eu fui membro da comissão técnica durante 4 anos, e depois eu fiquei como presidente durante 8 anos da Comissão de Bem-Estar Animal. Agora não estou mais, e no federal não. No federal não tenho nenhuma representação. Cris, mas o tempo que você esteve lá no Conselho Regional, como é que você percebeu a capacidade de atuação desses órgãos, tipo Conselho Regional e mesmo Federal, na orientação das universidades para mudar a forma de ensino, para ter no currículo coisas que você não teve, que eu não tive, imagina eu muito menos, né? Que o Vini não teve. Esses órgãos têm tido uma atuação assim efetiva? Eu acho que os órgãos têm, sim, tido uma atuação, né, uma pressão forte. Eu vejo que muitos cursos já começam a trazer aí nas suas grades a questão do bem-estar animal. O bem-estar, eu vejo hoje, felizmente, né, graças a Deus, hoje o bem-estar ele é algo irreversível, né? Acho que a gente é daqui para mais sempre. A gente não tem volta, mais né? Não tem mais volta, felizmente, por mais ainda que as pessoas ainda não compreendam a complexidade do bem-estar, eu vejo ainda muitas pessoas tratando isso como algo muito simples, e não é. O bem-estar é algo complexo, é algo multidisciplinar, que exige da gente um conhecimento além do que a gente imagina. Então, quando eu falo assim, a anatomia é importante para o bem-estar, é fundamental para o bem-estar. E as pessoas não entendem o porquê que a anatomia é importante para o bem-estar. Então, por exemplo, quando eu vou aplicar uma técnica de enriquecimento, se eu não souber a anatomia daquele animal, por que ele usa determinadas partes anatômicas, né? Ele não vai interagir, às vezes, com o estímulo que eu vou colocar, porque eu não respeitei a anatomia do animal, só isso. Então, as pessoas precisam entender que tudo tem o seu papel. Tudo que a gente aprendeu na faculdade de forma fragmentada, no bem-estar a gente precisa unificar, fazer os links, as pontes para poder entender a complexidade que um animal hoje ele representa dentro do contexto do bem-estar. Então, o que eu vejo é ainda muitos cursos trazendo o bem-estar de uma forma muito simples, né? Mas que bom que estão trazendo, né? Eu acho que o comportamento ainda não é abordado nas faculdades e eu acho que o comportamento deveria ser disciplina obrigatória para a formação de qualquer profissional que atua com o animal. Não tem Na clínica médica, assim, faz uma falta violenta. Não tem como a gente não ter noção de comportamento, não existe isso, né? Eu estava ouvindo você falar dessas conexões e pensando assim, eu faço trabalho com cuidado paliativo, hoje no Hospital de Gatos, então eu cuido de gatos com doenças graves, a maioria deles em fim de vida. E uma premissa do cuidado paliativo é garantir uma vida digna pelo tempo que vai ter com essa doença, garantir bem-estar. Aí, se for pensar, isso não é o cuidado paliativo, isso é a prática clínica de um modo geral. Eu fiquei pensando, com pessoas também, a definição do que é saúde é ter bem-estar. A gente usa essa palavra, às vezes, levianamente. Eu fiquei pensando assim, mesmo para as pessoas, às vezes as pessoas acham que a saúde está na pílula. O remédio, não sei o quê, vou ter saúde. O exame, tratar a doença. Fiz um barulhão aqui agora. E para o animal também, às vezes tem essa visão reducionista. Qual é o remédio para dar dignidade, para dar conforto, para dar bem-estar? E aí eu fiquei pensando, poxa, olha a complexidade do que a Cris está contando, né? Então, para garantir isso para o paciente, eu preciso ter muito mais noção, além de anatomia, fisiologia, farmacologia, patologia clínica, noção de comportamento de cada espécie.
Então, quanto que a gente está longe... Hoje atendi um gatinho. Não, e tem outra coisa também, que as pessoas às vezes acham que o bem-estar ele tem que estar sempre alto. E a vida não é assim, né? A gente tem que entender que os desafios da vida, do dia a dia, eles fazem parte do bem-estar. Por quê? Porque a partir do momento que a gente desafia um animal com um determinado estímulo estressor, né? E o animal consegue enfrentar esse desafio, ele é um animal que a gente fala, a gente sempre luta para que o animal prospere. Prosperar é a palavra hoje, é o que a gente busca no bem-estar animal, prosperar. Lindo. E quando a gente quer que o animal prospere, a gente precisa criar desafios para ele. Então, não é poupar o animal de, ai, não, ele não pode se estressar, ele não pode fazer isso. Não, ele precisa fazer isso. Porque quando ele vence esses obstáculos, ele é um animal que superou, ele é um animal mais apto, ele é um animal com repertório comportamental também foi enriquecido, porque ele enfrentou um desafio, só que cabe a nós, quando ele está sob cuidados humanos, criarmos subterfúgios ambientais para que ele enfrente esse desafio. Então, eu coloco um animal num ambiente artificial, eu crio um desafio para ele, mas eu preciso dar condições para ele enfrentar esse desafio. Aí sim eu estou falando a linguagem do bem-estar. Então, as pessoas falam assim, o animal não pode se estressar. O animal de vida livre, ele vive sob vários estresses a todo momento. E ele sobrevive, ele enfrenta. Então, quem é que sobrevive? Aquele animal que está mais apto, aquele animal que realmente está prosperando em vida livre. E se eu estou falando realmente de natureza, de pensar em ter um animal hoje sob os meus cuidados, que futuramente eu quero reintroduzir, eu quero devolver para o seu nicho natural, eu preciso preparar essa espécie, eu preciso preparar esse indivíduo. E para isso eu preciso trabalhar não só amaciar o animal e dar conforto, eu vou dar conforto o tempo todo. Conforto é um dos princípios do bem-estar. Conforto, segurança, né? Mas eu preciso desafiar esse animal também na dose certa. E esse dose certa é que muitas vezes as pessoas não entendem. Elas acham que não posso fazer isso com o meu animal. Com certeza não. Até com a gente, né? Você falando isso... Ô, Cris, agora nessa nova... Pode falar. Ô, Cris, não, nessa nova etapa agora lá no Instituto Butantan, antes do programa começar, a gente conversou e você estava dizendo que você está fazendo uma adaptação de toda a experiência que você teve com tantas espécies animais, né? Agora em relação às serpentes. Conta para a gente, Cris, você já tem tido algum resultado? Você tem observado alguma coisa? Ou cobra, ela está na dela, não interage com ninguém? Como é que é o caso dessas serpentes, hein? O Butantan foi um dos desafios, está sendo um desafio na minha vida. Nunca imaginei trabalhar no Instituto Butantan. E ele está vindo como um presente, porque chegar lá, né, eu sou responsável técnica do Laboratório de Ecologia e Evolução, então acho que o compromisso e a responsabilidade aumentam ainda mais, né, com essa responsabilidade técnica. E, de repente, a gente chega num sistema de biotério, né? Porque o Butantan trabalha com os animais, as serpentes, no sistema de biotério. Então, e como entender um comportamento de uma serpente, né? Um animal que não tem a mesma expressão corporal de um primata, de um mamífero. Qualquer movimento ali é muito sutil, né? É muito camuflado, a gente não consegue. Então, a cada dia eu também estou aprendendo com esses animais de uma forma assim extraordinária. E os primeiros lá no Butantan, então eu estou há 1 ano e 8 meses. O que já foi feito nesse momento, eu já criei uma sala de bem-estar. Essa sala de bem-estar está sendo uma sala teoricamente experimental para eu entender, principalmente, por exemplo, o comportamento de jiboias. Então, eu tinha jiboias mantidas em ambientes muito restritos. Olha! De repente, elas foram para uma sala onde elas se esticam, elas se entrelaçam, elas sentem diferentes texturas.
a gente pulveriza esses animais, a gente põe a umidade em cima delas. Então, assim, os comportamentos que já estão surgindo, principalmente cópula, a gente nunca tinha visto cópula lá, a gente já está vendo cópula desses animais, e elas podem escolher onde elas querem ficar, se elas querem ficar na folha seca, se elas querem ficar em estruturas verticalizadas. Então, a cada dia Meu Deus! eu aprendo com esses animais. Essa é só uma sala ainda. O meu objetivo, a nossa meta o ano que vem, e uma coisa muito bacana que vai acontecer, nós estamos, foi um projeto FAPESP, financiou um aparelho maravilhoso, um espectrômetro de massa de última geração, aonde eu quero agora, a partir do ano que vem, nós estamos até com um projeto temático que está em análise na FAPESP, a gente quer analisar essas alterações que eu estou fazendo nos ambientes, e não só no comportamento, mas como em nível molecular, bioquímico e molecular. Então, eu acho que para o universo dos répteis, que já são grupos muito esquecidos, né? Os répteis são pouco trabalhados, são pouco lembrados, por serem animais diferentes e desafiadores, os mamíferos sempre estão na frente. Eu acho que vai ser nos répteis que nós vamos trazer essa constatação de bem-estar em nível molecular, e vai ser que coisa boa! Revolucionário. Ô, E aí, Cris, ano que vem, eu começo dentro do simples, assim, uma simples toca, o que faz com a bioquímica, o que faz com a parte de proteômicas e metabolômicas desses animais. Então, eu vou começar a mostrar que as práticas de manejo, elas precisam ganhar dimensões até a gente chegar num nível satisfatório. Vamos ver se a gente... Que beleza! Ô, Cris, essa sala de bem-estar das jiboias ainda não é aberta ao público, né? Ou é? Aberta ao público, sim, sim. Nossa, só precisa agendar, só precisa agendar. Quem estiver assistindo esse programa, vai chover visita lá, não é, Vini? E lá, olha, professora, a gente tem uma atividade que chama Mão na Cobra, né? Já é uma atividade que o Butantan fazia, mas agora ela é de responsabilidade lá do nosso laboratório. E por que que as pessoas tem que agendar, elas podem segurar a cobra, né? Algumas serpentes. Porque é muito importante a gente quebrar esse conceito que as pessoas têm de que cobra boa é cobra morta, né? Cobra é perigoso, vamos matar. Cobra não tem importância, vamos matar. Não, então a gente precisa sensibilizar as pessoas. E a gente vê muitas pessoas com medo, falam, não vou segurar. E de repente elas seguram e elas se encantam. Então o objetivo é que as pessoas tenham esse encantamento, tenham esse envolvimento, esse engajamento. E elas são os nossos soldados na conservação da natureza. São essas pessoas, são as crianças. Eles são o futuro do nosso planeta. Então a gente tem que sensibilizar da importância que esses animais têm. Eles recebem uma aula de educação ambiental e cada vez mais a gente vê as pessoas se transformando. E eu vou, a partir do ano que vem, também começar a avaliar o nível de bem-estar desses animais que são manipulados pelas pessoas, porque eu acho que é um trabalho conjunto. A partir do momento que a gente está colocando esses animais nas mãos das pessoas, eu tenho que ter esse olhar para o bem-estar do animal que também está sendo manipulado por um propósito importante. Que beleza, hein? Parabéns, Cris. Olha, eu estou encerrando o programa porque eu estou vendo aqui o nosso reloginho está andando depressa. Eu ia falar para você deixar um recado para o público, mas você já deixou, né, Vini? Toda essa coisa que você falou aí do bem-estar e tudo, eu acho que o pessoal vai ficar acho que deixou muito um recado motivado para... teórico, formal, em palavras, e no meu coração, e tenho certeza de que de todo mundo que está assistindo, um recado sobre uma vida com propósito, com vocação, ver a Cris falar do que ela faz com brilho nos olhos, maravilhoso. Com tantas dificuldades, é uma inspiração para a gente, Cris. Obrigado. Não, mas um recado que eu gostaria de deixar, professora, é que as pessoas elas tivessem esse olhar para a natureza, né? Nós precisamos desse equilíbrio, desse respeito para com a nossa casa. Eu falo, a nossa casa é o planeta Terra, a gente não tem outro. Exatamente. Nós todos vivemos e desfrutamos deste lar, do nosso planeta. A gente tem que cuidar dele, da saúde das plantas, da saúde dos ecossistemas, dos animais.
Tudo isso é importante, todas essas formas de vida são importantes. Se elas não fossem importantes, elas não estariam aqui. Então, a gente precisa cuidar de todas as formas de vida. Olha, Cris, muito obrigada. O programa foi maravilhoso, né? Com certeza, como diz a minha filha, ele vai bombar, né, Vini? Ô, Vini, então fala tchau para o pessoal. Vamos agradecer a Cris mais uma vez e encerrar o programa, né? Vai lá, Vini. Cris, obrigado. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. É inspirador. Obrigado por tudo. Achei muito curto. Ficaria horas conversando. Foi mesmo. O relógio andou muito depressa. Foi. Mas acho que foi algo que para muitas pessoas foi inédito, inspirou, vai se espalhar, e deu aí uma nova perspectiva. Então, mais uma vez, cumprindo aí com a tua missão nessa vida, nesse mundo. Parabéns e obrigado. Obrigada, então, gente. Eu estou encerrando, agradecendo muito a Cristiane, esse trabalho maravilhoso que ela faz e também de ter vindo aqui contar para a gente toda a sua experiência, né? Agradeço também ao pessoal aí da parte técnica, Conrado, a Marjorie, agradeço a AME São Paulo e principalmente a você, meu amigo, que está aí participando, que ligou a sua TV, que ligou o seu computador, está acompanhando a gente, e aqueles que vão nos acompanhar também, né? Então, muito obrigado a todos. Aproveito para convidar todos também para o próximo programa. É no terceiro sábado de cada mês, agora já no próximo ano, não é? Vai ser no dia 17 de janeiro, às 16 horas, como sempre. Acabou o ano, hein? Poxa vida, que coisa boa a gente ter trabalhado bastante, né? Cris, muito obrigada. Vini, tchau. Pessoal, até mais. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Qualquer dia a gente aparece lá no Butantã, viu, Cris? Com certeza, por favor. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigada. Tchau.